vitória chegará. Não importa o tempo, a distância ou dor, basta somente em ti, Jesus, confiar. Na palavra estão firmados os meus pés. Só tu tens a glória, a força e o poder. Sim, Senhor. Se o meu corpo fraco não quiser andar, eu não vou me abater, porque eu sei o Espírito posso me levantar. Basta somente em ti, Jesus, confiar. Ergue as suas mãos e pede ao Senhor. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Pede pra Ele te ajudar. Ajuda minha fé, faça-me ir além, toca-me com teu poder. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda minha Pede pro fé, Senhor te ajudar. faça-me ir além, toca-me com teu poder. Na palavra estão firmados os meus pés. Só tu tens a glória, a força e o poder. Só Ele tem o poder. Se o meu corpo fraco não quiser Não se andar, abata. eu não vou me abater, porque eu sei no Espírito Você pode confiar. posso me levantar. Basta somente em ti, Jesus, confiar. Senhor. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda minha fé, faça-me ir além, toca-me com teu poder. Toca, Senhor. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda minha fé, faça-me ir além, toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Aleluia. Levante suas mãos. Oh, diga ao Senhor, toca-me com teu poder, Senhor. Jesus. Opera um milagre na minha vida nesta noite, Senhor. Um milagre de cura, de restauração, de renovação. Oh, xerecanda labalaba xerianda lamaias. Sopra, Espírito Santo, e toca a tua igreja. Aleluia. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Toca, Senhor. Toca as nossas vidas, Senhor. Toca as nossas vidas, Senhor.
Quantos precisam de milagre, clame ao Senhor. Pede, Espírito Santo, ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé. Me ajude a ir além, Senhor, ir além. Aleluia. Toca no Senhor. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Quantos precisam viver um milagre? Levante as suas mãos. Ajuda minha fé, faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Declare mais uma vez ao Senhor: toca em mim, Jesus. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda, Senhor. Ajuda minha fé, faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Toca, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Amém, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. No domingo passado nós ministramos a primeira parte, falando sobre as bodas em Caná da Galileia. E agora nós vamos ler a partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Todos encontraram? Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito.
Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Podemos assentar. Os irmãos estão lembrados da ministração de domingo passado, onde eu fiz toda aquela parte introdutória, fazendo a diferença do Evangelho de João para os Evangelhos sinópticos, e eu ministrei a vocês que João, ele não se preocupa com a história, com a cronologia, ele está apenas preocupado em transmitir a mensagem de Jesus Cristo. E aí nós abordamos a questão do casamento lá em Caná da Galileia, e nós vimos a conclusão fazendo uma pergunta: o que será que Jesus está nos ensinando com isso, com esse casamento e com o milagre que ele efetuou no casamento? E o que será que João, ao usar esse milagre inicial também, está nos dizendo? Aí nós vimos aqui, meus amados, a primeira coisa é que os nossos recursos humanos são todos finitos, são todos acabáveis, são todos exauríveis. Nós vimos aqui que em qualquer dimensão da nossa vida, e não apenas relacionada ao casamento, mas em qualquer outra área da vida, o que o homem produz tem começo, meio e fim. A segunda coisa que nós vimos é que a melhor preparação humana não é de modo algum garantia de que não haverá alguma surpresa, um susto, uma frustração, uma impossibilidade de dar continuidade por conta própria ao que estava em processo. Isso aqui também mostra a impotência humana quanto a carregar em si mesma todas as soluções para os sustos da vida. A gente faz planos, a gente projeta, a gente estabelece, a gente vai fazendo o que pode, mas mesmo o mais preparado de nós não tem como prever seguramente o que pode acontecer, porque às vezes é o vinho que acaba e outras vezes é o telhado que cai sobre o vinho que não ia acabar. Mas nós vemos que aqui também se estabelece o limite humano, a impotência humana e a incapacidade humana de fazer soluções para a sua própria situação, quando ela se estabelece como uma surpresa total. E a terceira coisa que nós vimos no domingo passado é que aqui aparece, tem a ver com essa vontade de Deus de que a celebração humana não termine, não acabe. Em Jesus, esse milagre de transformar água em vinho coincide completamente com a declaração que ele fez acerca de si mesmo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A alegria de vocês é a minha alegria. O que fizer bem e construir o coração de vocês será a minha felicidade. Nós vimos aqui que Deus não sente ciúmes de Eva, e nem de Adão, e nem da necessidade de Adão encontrar Eva. E ele não sente menos Deus quando Adão, antes mesmo de haver queda, diz: esta afinal é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tirada, foi projetada. Aí nós vimos aqui, meus amados, que é projeção do meu desejo, ou seja, Deus não fica enciumado quando a sua criação está feliz, está alegre. Os irmãos devem até se lembrar, como eu fui terminando o sermão do domingo passado, que às vezes nós experimentamos momentos maravilhosos em nossas vidas, e a coisa está tão boa que nós vamos lá e desfrutamos da coisa boa, mas aí, ato contínuo, nós viramos para Deus e falamos: Deus, isso aqui está muito bom, mas o Senhor é a minha maior alegria. Então eu até usei aqui como ilustração um casal em lua de mel, que eles estão lá aproveitando a lua de mel, e no ápice da lua de mel, aí o casal pega e dobra os joelhos lá, num lugar paradisíaco, e olha para o céu e diz assim: ô Senhor, isso aqui está muito bom,
mas o Senhor é a minha maior alegria, né? Então Deus não é um Deus invejoso e nem ciumento com relação à alegria, à felicidade da sua criação. E hoje eu vou continuar, meus amados, esse sermão que tem por título: o prazer e a alegria da criação são o prazer e a alegria de Deus. Para quem está anotando, parte 2. E essa sequência, meus amados, aqui das bodas de Caná, se emenda com a purificação do templo um pouquinho depois. Mas nós perguntamos que significado isso terá. Até porque eu já expliquei para vocês que a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, Jesus deu início ao seu ministério. Ou seja, Jesus não apenas fez um milagre, mas com esse milagre ele quis transmitir o porquê ele veio até este mundo. Isso eu já expliquei para vocês domingo passado. E aí, logo em seguida, João vai para a purificação do templo, que já é no final do ministério de Jesus, um pouquinho de tempo antes apenas dele ser crucificado. Então vamos continuar, E o que Jesus está nos ensinando agora, meus amados, falando aqui da purificação do templo, é que um dos piores inimigos da felicidade humana é a religião. Um dos maiores inimigos e um dos piores inimigos da felicidade humana é a religião. Por quê? Porque a religião, ela quer se instituir como absoluto existencial no coração da gente. E aí o que Jesus Cristo faz? Ele desce um cajado metafórico na limitação da religião. Assim como o homem não consegue fazer provisão para si mesmo, que traga felicidade perene para o seu próprio coração, nem tampouco a religião o pode. O que salva a religião é o vinho. O que salva a religião é que seu conteúdo seja transformado em celebração de vida e não se antagonize com a felicidade humana. Porque a religião, sim, diferentemente do Deus vivo e verdadeiro, a religião é ciumenta e também é caprichosa. Onde houver alegria, a religião quer diminuir o facho. Onde houver esperança, uma festa na praça, ela quer parar, para de repente estabelecer uma ordem fora de ordem. Ela quer fazer uma intervenção com a impropriedade da manifestação que diz: eu estou presente aqui. Porque a religião, sim, não consegue ver liturgia no encontro dos amantes. A religião, ela não consegue ver alegria no encontro fraterno que ela não controla. Ela não consegue discernir devoção no beijo. Ela não consegue ver espiritualidade na gargalhada feliz de quem está satisfeito de ser quem é e de ter encontrado outros e de celebrar a vida. A religião, ela não consegue ver liturgia na vida. Aí vem Jesus e bagunça todo o coreto da religião. Ele opera o milagre de transformar água em vinho no tanque batismal, nas talhas da religião. Lembre-se que aquelas talhas eram para lavarem as mãos, lavarem os pés e lavarem as roupas deles também. E depois eles entravam naquelas talhas e tomavam banho também. Aí Jesus vem e transforma a água em vinho exatamente no lugar que eles se purificavam. Entre aspas. Porque água não purifica ninguém. A única coisa que a água pode fazer é apenas lavar o pó e a sujeira desta terra que pode grudar em nosso corpo. Olha, esse container líquido, Jesus disse, olha esse container líquido, esse tanque batismal, essas talhas aqui, já não servirá nesta noite para nenhuma imersão religiosa, que lava apenas as mãos, mas não lava o coração. Vocês terão que aprender a beber das talhas da religião,
o vinho da felicidade. Porque foi isto que eu vim fazer. Eu vim encher de alegria a vida e o que antes era pedra e religião. E mais do que isso, Jesus pega e prossegue e agora ele entra no templo. Ele tinha acabado de transformar água em vinho nas talhas da religião, nas pias da purificação, nos containers sacrossantos que ofereciam água benta para lavagem de impurezas, e que nada mais podiam lavar do que apenas a colagem e o grude de micróbios e de sujeiras que se agregam à mão. Portanto, não tem o poder de produzir nada mais do que higiene para o corpo. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Jamais aquelas talhas poderiam produzir higiene para a alma. Jesus estava dizendo, a religião não produz higiene para a alma. Aí Jesus entra no templo. E notem como a sequência continua. Ele passa do extraordinário, como o milagre de transformar água em vinho, e transcende o episódio em si. Vem do casamento. Era remédio da misericórdia de Deus para aquela hora. Qual que era o remédio de Deus? Transformar a água em vinho. Era socorrer os noivos para que eles não passassem o vexame. Era ajudá-los a não verem o dia da sua alegria ser interrompido por causa de uma escassez. Mas é muito mais do que isso que Jesus veio fazer e ensinar. Ele agora entra no templo. Aí quando ele entra lá, o que ele vê? Ele vê negócios sendo feitos, ele vê barganhas, e a cena é chocante. Diz que até boi tinha lá dentro do templo. Imagine, né? Ele vê, meus amados, aquele curral, com todas as suas decorrências, porque até hoje, pelo menos, não se sabe de nenhum boi que venha com etiqueta. Mas o bicho estava lá. Boi, ovelha, pombo, piolho, todas aquelas coisas. O templo era um zoológico, não era um templo. E a moçada dizendo, olha os pombos para a purificação mais baratos na minha tenda. Venham aqui. Ou então, olha uma vaca sagrada. Depois dizem que isso é coisa de indiano. Havia uma vaca sagrada aqui. E eles ainda gritavam uns para os outros, a minha é melhor do que a do outro. E os caras gritando, e outros vão se oferecendo para o câmbio. Olha, não tem como trocar a minha. Vem aqui, tem troco, vamos lá, forneço, vamos, que vamos, povo de Deus. Era um mercado espiritual. Ou como boa parte das igrejas prevalentes de hoje em dia. Um mercado espiritual, onde tudo é negociado. O Evangelho de Marcos, meus amados, diz que Jesus fez o azorrague bem devagar. Ele foi tecendo, aqui e ali ele enfiava um objeto duro, pontudo, e ele ia amarrando esse azorrague. Quem aqui já viu um azorrague palestino? Meus amados, não é brincadeira não. Aquela coisa bate nas pessoas e rasga as pessoas. O azorrague é feito e nas pontas dele são colocados objetos cortantes. Jesus fez um azorrague. Marcos chega a dizer primeiro, meus amados, que ele observou tudo e ele se retirou. Não foi um ato contínuo. Ele volta no dia seguinte com o chicote feito. Jesus entrou no templo, viu todo aquele mercado, ele observou tudo o que estava acontecendo, ele foi embora para casa, o Evangelho de Marcos relata isso, ele volta para casa, e lá na casa dele, ele tece esse chicote, esse azorrague. Ah, meus amados. E aí no dia seguinte, ele entra lá. E aí, meus amados, literalmente, João diz, ele virou a mesa. Essa é uma expressão coloquial nossa, mas antes de o ser, é do Evangelho.
Na verdade, Jesus virou as mesas, expulsou os cambistas, enxotou os animais e falou em especial aos que vendiam pombas. Eles devem ter sido os que ficaram por último, os que acharam que a pomba torna tudo inocente. Ai, a pomba é o símbolo da paz. Ah, pomba, pomba, pomba. Ele falou para os que vendiam pombas: são os recalcitrantes, meus amados, que se auto-justificaram e se esconderam atrás das pombas. Ele fala assim: a casa do meu pai não é casa de negócios. A casa do meu pai é casa de oração. Vocês transformaram esse ambiente em um covil de bandidos. Vocês transformaram a casa do meu pai num ambiente de quadrilhas, que assaltam as pessoas, que fazem negócio com a espiritualidade das pessoas, que fazem comércio de curas, de perdão. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Num primeiro episódio, ele pega as talhas da religião e enche de vinho. Num segundo, ele entra no templo e expulsa a nojeira do templo. E assim, Jesus mostra como a mente humana é equivocável. Como a gente, meus amados, é capaz de não suportar o dia da alegria, onde o vinho é pertinente, enquanto a gente é capaz de engolir os camelos da impertinência, da arrogância e da irreverência para com o lugar sagrado. Isso a gente tolera fácil. Se for feito em nome de Deus, a gente engole todos os camelos. Se não for feito em nome de Deus, então a gente coa todos os mosquitos. E Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, que engolis os camelos e coam os mosquitos. Aí o cara entra em crise. Por quê? Porque ele transforma água em vinho. Os caras entraram em crise porque Jesus transformou água em vinho. Mas é interessante que eles não entram em crise porque se fez da fé um negócio. Porque se vende vacas, se vende pombas, se toca dinheiro no templo, então esse pessoal não se escandaliza com isso. Mas agora operar um milagre de transformar água em vinho choca todas as pessoas. Se escandaliza com o vinho no tanque batismal, porque isso é num casamento. Isso aqui, meus amados, fala da igreja que dá mais valor às pedras santas do que à santidade da alegria. A nossa doença é tão grande que a gente fica o tempo todo preso nas coisas que a gente deveria celebrar. E nós damos passagem e acesso franco às coisas que deveríamos repudiar. Aí, ele não para por aí. Ele internaliza o conceito inteiro. Quando as autoridades vêm e lhe perguntam: com que autoridade tu fazes essas coisas? Entrar aqui, mexer nisso tudo, alterar tudo, expulsar os cambistas, os bois, os animais. Quem te deu esta autoridade para descer o chicote e virar a mesa? Essa foi a pergunta que fizeram para Jesus. Ele não responde, senão com claro uma coisa ambígua, uma palavra propositalmente ambígua, com uma duplicidade, meus amados. Aqui Jesus não faz nenhuma questão de ser pedagógico, de explicar coisa alguma, e ao mesmo tempo ele é radical e visceralmente verdadeiro. Ele diz: destruam este santuário em 3 dias e eu o reconstruirei. E como eles estavam diante dele e o interpelavam, eles não se viam como santuário. Eles não entendiam a própria vida como um lugar sagrado. E não discerniam a própria existência deles
como o ambiente no qual eles mesmos deveriam prestar culto e reverência. Então, conforme a pedra e as talhas, assim será a mente e as suas percepções. Popularizando aqui, Jesus chamou eles de cabeça dura. Eles só pensaram em santuário naquilo que se associava com paredes. Para eles, santuário era coisa de paredes, de pedras, de tijolos, de construções. De modo, meus amados, que quando nós observamos as palavras de Jesus, e imagina essa cena. Os seus interpeladores diante dele perguntando-lhe, com que autoridade faz essas coisas? Faz essas coisas? E ele lhes diz, destruir. Ele está pedindo que eles destruam esse santuário. Provavelmente, meus amados, Jesus falou para eles assim, destruam esse santuário, que em 3 dias eu reconstruo. Eles pensaram que Jesus estava falando de parede. Eles eram tão cabeça dura, tão sem discernimento, que eles não prestaram atenção no movimento. Destruam esse santuário, que em 3 dias eu reconstruo. Meus amados, e eles pensaram que foi apenas uma coceira no peito que deu nele, né? Eles não conseguiram ler a linguagem corporal de Jesus. Por quê? Porque eles estavam tão presos à letra. Eles estavam, meus amados, tão fixados naquilo que era tradição. A mente estava tão fechada e selada que até a comunicação já não os alterava. Isso aqui bate com o que Jesus fala: a letra mata, o espírito vivifica. Meus amados, enquanto a gente fica na letra, nós morreremos. Nós precisamos do espírito para sermos vivificados. Assim, prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Alguém que não puder ouvir também com o que vê, e não puder ver também com aquilo que ouve, não vai nunca discernir coisa alguma. Não vai. Vou repetir. Alguém que não puder ouvir também com o que vê, e não puder ver também com aquilo que ouve, não vai nunca discernir coisa alguma na vida. Destruí esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. E aí eles, mas como? Herodes o Grande levou 46 anos para erigir essa obra colossal. E tu dizes que em 3 dias a reconstruirás? E aqui no texto que nós lemos diz que depois de algum tempo, os discípulos se lembraram quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, que ele estava falando do santuário do seu próprio corpo. Meus amados, a religião tem o poder de nos colocar frente a frente com Cristo, falando conosco por palavras e por imagens. E a religião tem o poder de nos cegar e não discernir e não compreender o que Cristo realmente quer de nós. O que isso tem a ver com a gente? Há uma mudança dimensional radical aqui em todos os aspectos. As talhas de pedra são apenas talhas de pedra. E elas podem ser usadas para aquilo que for bom. Porque não existe nada que seja santo em si mesmo. Vou repetir, meus amados, não existe nada que seja santo em si mesmo. Essa tribuna, esse púlpito não é santo. Esse púlpito, esse palco, essa plataforma aqui,
isso aqui não é santo, os instrumentos não são santos, essas cadeiras não são santas, essas paredes não são santas. O que Jesus está querendo ensinar para essas pessoas e para nós, meus amados, que talhas de pedra são apenas talhas de pedra. E que, meus amados, não existe nada que seja santo em si mesmo. Se a sua utilização, se a utilização desse púlpito, se a utilização desses instrumentos, dessas cadeiras, meus amados, não promover a vida, assim como não há nada impuro de si mesmo nessa vida, exceto aquilo que é contra a vida. Não existe nada que de si mesmo seja santo, pois só Deus é santo. Eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E além de Deus, não existe mais nada santo nessa terra. Amém, meus amados? Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Pergunta para o seu irmão, está compreendendo a mensagem, meu irmão? Qual que foi a resposta dele para você? Do contrário, meus amados, ela é apenas pau e pedra e fim do caminho. E como dizia a poesia, as águas de março vão passar por cima dela. Ok, meus amados? Jesus está aqui dizendo para nós que não é o homem que está a serviço da religião, mas a religião é que está a serviço do homem. Assim como não é o homem que está a serviço do sábado, é o sábado que está a serviço do homem. Ele está fazendo, meus amados, uma perversão profunda na ordem religiosa e dizendo, olha, isso tudo aqui tem que estar a serviço da vida. Igreja, preste bem atenção, olhem todos para mim aqui. Tudo isso aqui, se não estiver a serviço da vida, não vale nada. Se essas paredes, se esses instrumentos, tribuna, microfone, cadeiras, se isso não estiver trabalhando em favor da vida, isso não vale nada. Agora, a religião não. A religião usa tudo isso aqui para trabalhar contra a vida, para privar as pessoas de serem felizes, para impedir as pessoas de celebrarem a vida. A religião impede as pessoas de serem livres. Jesus falou assim, vocês fariseus são uma raça imunda. Vocês dão uma volta no mundo para converter um prosélito. E depois que vocês conseguem convertê-lo, vocês tornam ele um filho do inferno. A religião, meus amados, tem o poder de transformar filhos de Deus em filhos do inferno. Porque a religião simplesmente promove o inferno na vida das pessoas. Pergunta para o seu irmão, está entendendo, meu irmão? A perversão, meus amados, que Jesus está fazendo aqui, é que agora a vida está a serviço disto, da religião e do Deus, Zeus. É o Deus Zeus zangado. Mas aqui todas as coisas, meus amados, que Jesus está ensinando, estão a serviço da vida, não da religião. Se a coisa não ajudar a festa a continuar, ainda que seja por empréstimo, que valor tem isso jogado no canto, ocioso? Não tem valor nenhum.
Aquelas talhas ali, meus amados, se não prestassem para serem cheias d'água e se transformarem em vinho e celebrar a festa da união de um homem e uma mulher, e de Jesus mostrar que para ele o mais importante é que a sua criação celebre o amor e se relacione em amor e viva em amor e seja feliz, essas talhas não servem para nada, só para lavar mão e pé. Nem se espera que isso faça um milagre, mas só se espera que pelo menos isto se deixe encher pelo milagre. Teve uma vez, deve ser uns 2 anos e meio atrás, por aí. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria falar uma coisa com o senhor. Ele pode falar. Eu quero dizer para o pastor que eu discordo veementemente da sua atitude, da sua postura como pastor, de promover celebração de final do ano aqui dentro da igreja, onde as pessoas montam mesa e cantam e pulam e dançam e depois comem dentro do templo santo de Deus. Eu falei assim: amém. Então a senhora pode ficar tranquila, que pode deixar que esse pecado eu pago diante de Deus lá na glória. Mas que o rebanho que o Senhor colocou sobre a minha autoridade para pastoreá-lo e conduzi-lo, irá celebrar o amor, a vida e a comunhão. Porque quando o rebanho está comendo junto, adorando junto, se abraçando, se beijando, declarando o amor, declarando ajuda um para o outro, nós estamos adorando a Deus, e Deus lá no céu celebra conosco e faz festa conosco, porque diz: a minha família está reunida, se amando, me adorando, vivendo em comunhão, vivendo em unidade. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Ainda bem que Jesus me transformou, senão em outro tempo eu já ia falar: vai te catar, vai. Meus amados, nem se espera que isto faça brotar em si a vida. Só se espera que tudo isso aqui se deixe usar pela vida para o bem da vida. Amém, meus amados? Amém, igreja? Porque o que guarda e carrega significado, meus amados, não são as coisas, essas coisas que estão disponíveis aos sentidos e aos olhos. O santuário sou eu, o santuário é você, o santuário é o nosso coração. Amém, meus amados? Isso aqui não é santuário não. Quando nós entramos neste lugar, sabe qual é o santuário aqui dentro? É o meu coração, é o seu coração. É ali que o Espírito Santo vai agir, é ali que Deus vai habitar, é ali que Deus vai curar, é ali que Deus vai gerar vida. E mais do que isso, meus amados, Jesus nos ensina que o que vale diante dele é aquilo que se manifesta como bênção, que traz garantia à continuidade da própria vida. Quando ele disse que aquele lugar ali era para ser expulso de todo o entulho de negociação que ali se fazia, e de todas as barganhas que ali aconteciam, e mandou que se olhasse para ele mesmo ao dizer isso, ele não estava lutando contra o templo de Jerusalém. Ele não estava declarando uma guerra contra os templos. Meus amados, eu creio que vocês, todos nós aqui, somos gratos a Deus por um lugar maravilhoso como esse que Deus nos deu para cultuar ao Senhor. Amém, meus amados? Quantos aqui são gratos a Deus por essa igreja que Deus nos deu para nós o adorarmos? Amém?
Não há nada demais, meus amados, em geografias e em localizações que sejam dedicados culto a Deus. Só passa a ser alguma coisa ruim quando essa coisa trabalha contra a vida. Se entra no templo, nos templos hoje, não pode se ficar à vontade no templo. Como se aquele lugar fosse, por si só, sagrado. Mas é só um teto. Um teto bom e agradável como as nossas casas. As nossas casas são lugares maravilhosos, até que a gente passe a viver para elas. E esse templo aqui também, meus amados, ele é maravilhoso, até o dia em que nós começarmos a viver por ele. Aí estraga tudo. Esse é o espírito da religião, meus amados, que não serve aos homens, mas que se serve a si mesma. Essa coisa de estrutura, de mobília, de aparência, do lado de fora, Jesus vem e diz, olha, a salvação disso é brotar vida, é brotar alegria. Tem que prestar serviços. A alegria que quer continuar. A religião não pode ser um estraga-prazeres. Tem que estar a serviço da continuidade do júbilo. Tem que colaborar com a continuidade da festa. Tem que se oferecer para que aquilo que é bom seja bom. Tem que ser, meus amados, container de bondades e não de bondades selecionadas. Porque se eu seleciono algumas bondades que podem caber, e as outras que mesmo sendo boas não cabem aqui, porque não parecem com aquilo que eu determinei, que tem que ser o conteúdo, eu já estou trabalhando contra o bem da vida. Aí você pergunta, bom, o que isso tem a ver comigo? Bom, o que isso tem a ver com a gente é simples. Com esse milagre, ação metafórica, Jesus não só está transformando água em vinho. Se você percebeu o espírito todo de tudo que foi falado e discernido até aqui, então a sua compreensão tem que implicar em que Deus não está trabalhando contra a sua felicidade. Quem está trabalhando contra a sua felicidade, igreja, é o diabo. Ixi. É todo aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mesmo que diga que não veio para isso, mas se faz isto, isto é. Igreja, olhem para mim agora, todos olhem para mim. Toda vez que você vê na religião alguém trabalhando para matar, roubar e destruir a sua alegria, a sua felicidade, a sua família, os seus recursos, isso não é um homem de Deus, isso é um diabo. Porque quem veio para destruir foi o diabo. E Jesus está dizendo isso aqui. Tem muita gente dentro do templo mercadejando a minha palavra, que na verdade são um bando de diabos. Porque estão lá matando sonhos, destruindo casamentos, destruindo famílias, destruindo relacionamentos com a sua imposição, com as suas maldições. As pessoas se sentem presas, as pessoas se sentem amarradas, as pessoas querem liberdade para voar, para viverem uma vida abundante, mas não, a religião fica aprisionando. Você não pode isso, você não pode aquilo. Olha, se você sair daqui, uma maldição vai pegar em você e na sua família. Meus amados, Jesus fala que isso é um diabo. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Não importa onde está se matando, roubando e destruindo, mas aonde se estiver matando, roubando e destruindo, aí está um diabo.
Interessante como as nossas concepções de Deus vão ficando diabólicas. Você já percebeu? O diabo é que chega e se tem alguma coisa nascendo, o bicho mata. Se tem alguma coisa acontecendo, ele rouba. Se tem alguma coisa estabelecida, ele destrói. Enquanto a consciência que a gente tiver de Deus estiver atrelada a um conteúdo que só fica bem no diabo, você pode pular, você pode gritar, você pode invocar o nome de Jesus, mas não é Jesus mesmo que você está discernindo. Sim. Se você invocar o nome de Jesus pensando que Jesus é assim, esse estraga prazeres da vida, você vai dizer, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é assim que nós fazemos? Meu irmão, vem para a oração, meu irmão, vem para a intercessão. Vou nada? Vou lá para a intercessão, começo a orar e quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Meus amados, olha, quantas vezes eu já atendi pessoas ao longo desses 17 anos de ministério, que a pessoa fala assim, olha pastor, quando eu me envolvi com oração, quando eu me envolvi profundamente com a igreja, todas as coisas na minha vida começaram a dar errado. Aí eles acham que é a igreja que está fazendo isso com ele, mas não é. O que está fazendo isso com ele é a concepção que ele tem de Jesus, que Jesus é um diabo, que Jesus é um estraga-prazeres, que Jesus não quer vê-lo feliz. Aí ele vai, fica naquelas batalhas espiritual doida, amarrado aqui, determinado aqui, vai de lá, e está sempre doente, está sempre, não dá. E aí o cara não sabe por que ele está usando o nome de Jesus o dia inteiro, e a vida só fica horrorosa. E a cabeça dele só piora. E os grilos dele só aumentam. Puxa, vivi uma vida tão boa, agora entrei para a igreja, a coisa ficou feia? Está tudo dando errado? Ele até pede licença ao anjo do Senhor para não participar de determinados momentos íntimos da vida dele. Vai ter um momento de intimidade lá com a esposa ou com o marido, fala, o anjo do Senhor, dá para você. Dá uma licencinha aí, que agora a gente quer ter uma intimidade aqui. Porque o anjo do Senhor, afinal de contas, não acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, na hora da intimidade, o anjo tem que estar fora dali, né? Se o anjo está acampado. Certa vez uma senhora disse a um pastor, eu não vou nem falar o nome da mulher, nem o nome do pastor, tá bom? Preste bem atenção nessa historinha maravilhosa. Isso aqui é real, viu? Fala para o seu irmão, essa história que você vai ouvir é real. Qualquer semelhança? Olha só, meus amados. A irmã chegou lá na igreja no domingo e foi direto no pastor. Pastor, antes de eu conhecer Jesus, a minha vida conjugal era uma maravilha. Eu e meu marido tínhamos uma liberdade profunda. Era uma maravilha, pastor. Mas agora, depois que eu me converti, eu não consigo mais provar aquela maravilha. Aí o pastor falou para ela, por quê? Seu marido está com algum problema? Ela falou, não, sou eu. Aí o pastor falou, mas qual o seu problema? A senhora deixou de gostar do seu marido? Ela falou, não, pastor, é o anjo do Senhor. Quando chega ali, naquela hora fatídica, que a coisa começa a se esquentar, e o meu marido fica todo assanhado, aí eu me lembro que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí, pastor, eu começo a dizer, não, isso não pode.
Aí o marido diz para ela: o que é, meu bem? Eu não posso dizer para ele que é um anjo. Bom, esse é um caso. Meus queridos, você vai ver que essa mesma neurose dessa mulher está dentro de muitos de nós. Nós observamos como que o crente imola sempre alguém ou alguma coisa que esteja amando. Não é? O crente, ele sempre vai imolar alguém ou alguma coisa que ele está amando. A pessoa começa a amar alguém. Preste bem atenção, começa a amar alguém. E vai amando, e vai amando. Dali a pouco começa a vir uma angústia. Aí a pessoa começa assim: será que eu vou ter que imolar o meu Isaac? Será que eu estou amando essa pessoa mais do que a Deus? Será que Deus vai pedir isso a qualquer momento? Senhor, e se eu gostar menos? Bom, então vamos fazer uma coisa? Eu vou gostar menos. Você começa a gostar de alguma coisa e você começa a pensar: ah, Deus vai me pedir isso. É um Deus muito ciumento, muito bobo. É um Deus que não dá para caber em altar nenhum da vida, porque Ele é tão mesquinho que até eu sou maior do que Ele. Quantas vezes, meus amados, nós dizemos assim: Deus me cobrou, Deus está me cobrando, Deus está me mandando. Meus amados, Deus não cobra ninguém, Deus não manda ninguém. O relacionamento de Deus conosco é um relacionamento de amor. Esse negócio de cobrar, de mandar, isso daí é uma neurose da religião que nós abrigamos em nossa mente. E nós vivemos uma religião do medo, de um Deus que cobra, de um Deus que pune. O Senhor nosso Deus, meus amados, é o Deus da vida. Foi Ele quem criou Adão, com a necessidade de dizer: eu estou sentindo a falta de uma companhia. Foi Ele quem estabeleceu o amor. Dele em nós se manifesta não apenas como nosso amor por Ele, mas também como amor por nossos irmãos. Das mais variadas formas, dimensões e camadas de amor. E Ele é a favor disso. Vocês já viram que no Velho Testamento, meus amados, se diz que quando a bênção de Deus visitasse seu povo com profundidade e com abundância, as crianças se alegrariam nas praças, as virgens dançariam e celebrariam, e jamais deixaria de haver a cantiga, a expressão e a manifestação da alegria da voz do noivo e da voz da noiva. Todas essas coisas, meus amados, carregam as promessas de Deus. E Deus quer estar nelas para nós, pois nelas Ele está, mesmo sem nós. O que eu vim dizer para todos vocês aqui nesta noite é: não tenha medo de ser feliz. Fala para a pessoa que está ao seu lado: não tenha medo de ser feliz. Fale para ela: não ache que Deus está competindo contra a sua vida, nem contra o seu coração. Meu amado, se você entender e discernir isso, você vai fazer as escolhas da vida e não da morte. Mas aquelas que sejam bênçãos da vida, vivas em plenitude, sem medo de que Deus se sinta enciumado. Porque a gente está falando de Deus. Nós não estamos falando de Zeus. Neurose de felicidade. O que é neurose de felicidade, meus amados? É quando a felicidade faz o cara ficar neurótico. Geralmente é quando ele é crente.
Quando ele é crente, aí ele tem um potencial tremendo para ficar neurótico. Crente, meus amados, é que tem muito medo de ser feliz. Você já imaginou que a gente possa ficar doente do medo de ser feliz? Você fica doente porque você tem medo de ser feliz. Aí adoece. Qual é o teu problema? Você está pensando que isto aqui é uma coisa que não acontece? Estou falando aqui, meus amados, e eu posso afirmar para vocês que 80% das pessoas que estão aqui conhecem essa angústia. Nós só não temos coragem de encará-las. Nós não temos coragem de olhar para as nossas neuroses e nos libertar delas. E ainda tem mais aqueles que neurotizam o processo. Não é? É ou não é? Começa a ficar bom e o cara já começa a repreender de cá, amarrar de lá, olhar para um lado, olhar para o outro, tem um bicho que vai pegar, as coisas começam a ficar boas, o cara começa a ficar neurótico. De repente a coisa fica boa financeiramente para ele, ele compra um carrão legal, aí passa uma pessoa perto do carro dele, olha, nossa, que carro bonito, está amarrado. Amarrado. Tira o olho gordo. Vocês já viram naquelas conversas nossas entre irmãos? Aí a pessoa fala assim, então, né? Então eu estou lá na igreja e às vezes Deus me usa, tal, que isso, que aquilo, tal. Mas não sei, parece que sempre tem gente lá com inveja, com ciúme, trabalhando contra mim. É ou não é? Sim ou não, meus amados? Isso é neurose ou não é? É neurose ou não é, igreja? A gente fica neurótico. Aí de repente, o igual a nós, o próximo a nós, que deveria ser recipiente do amor que Deus colocou em nossos corações para nós derramarmos sobre a vida dele, passa a ser um inimigo. De repente você está amarrando o irmão, você amarra o capeta e amarra o irmão junto. Você vê? Vira uma neurose. Meus amados, a igreja evangélica hoje está neurótica. Estou entendendo que essa palavra que Deus está trazendo para nós, para nos libertar. Amém, igreja? Quantos aqui querem ser livres? Diga amém. Glória a Deus. Aí, meu amado, você não precisa nem o diabo, aí não precisa nem o diabo trabalhar. Com essa predisposição nossa, a gente inventa um fantasma e esse fantasma acaba com a gente. E esse fantasma é instalado por quem? Pela religião. E o extraordinário é que a gente pode falar de Jesus com todo o coração, sem pensar que uma coisa tem a ver com a outra. A outra quem é? A religião. Fala para o seu irmão, a outra é a religião. Tem sua utilidade se deixar encher de água transformável em vinho, se a ocasião pedir. A outra, meus amados, as talhas, a religião tem que estar a serviço da alegria humana, da comunhão humana, da festa de que Jesus está presente entre nós. Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, disse que jamais poderia crer em um Deus que não dançasse. Esse filósofo aqui escreveu um livro chamado A Morte de Deus. Sabe o que a religião fez? Excomungou o Nietzsche. Por quê? Porque ele tinha escrito a teologia da morte de Deus. Mas o escrito dele da teologia da morte de Deus, ele estava dizendo exatamente que a religião é quem matou Deus. Nós matamos Deus dentro da igreja. Nós matamos Deus dentro da religião, com as nossas neuroses, com a nossa visão diabólica de Jesus. E ele está certo.
Porque Jesus de Nazaré é o Deus que dança. Amém? Quantos creem nisso? Meus amados, o pai do filho pródigo, preste bem atenção. Lucas capítulo 15, depois vocês veem lá. O pai do filho pródigo, que é um tipo de Deus, certo? Ele não só manda botar um anel no dedo, sandália nos pés, tudo com seu significado, e dar ao filho a melhor roupa, como ele também manda matar um novilho cevado. Mas também ele manda contratar a melhor banda da cidade para tocar. E chama os convidados. E é o irmão mais velho, que tem uma cabeça neuroticamente religiosa, como a dos fariseus, é que chega, vê a festança e se nega a entrar. Quem é que se nega a participar da festa dos filhos de Deus? Quem é que se nega a participar da celebração e da alegria de que alguém que estava perdido foi encontrado e foi salvo? Quem, senão a religião? E o irmão mais velho é um tipo da religião. Quando reclamaram de Jesus e dos modos dele, absolutamente livre ao lidar com as pessoas, em todos os níveis, em todos os lugares, em todas as camadas, sem neurose purificatória, Jesus disse: a quem eu compararei esta geração? Senão a meninos que sentados na praça dizem uns aos outros. Aquela brincadeira é birra de menino implicante. Nós cantamos e vocês não repetiram o coro com a gente. E aí outro grupo de cá diz: a gente também brincou de chorar e vocês não prantearam conosco. Jesus disse: porque veio João Batista, que não comia nada, nem bebia nada, e vocês disseram: está endemoniado. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Hoje, meus amados, essa pode ser uma ocasião terapêutica para a sua vida. Se você se deixar curar do medo de ser feliz, se você parar de pensar que Deus quer apenas que você viva uma alegria e uma felicidade bastante módica, porque se passar de determinado nível, Ele pode começar a aprontar uma para mostrar que a sua alegria é Ele. Não é assim. Deus nunca visita os felizes só porque estão felizes. Com os felizes, Deus se reúne e se une à sua própria felicidade. Foi assim que Jesus fez no casamento. Amém? Amém, meus amados? Aos infelizes, sabe o que Jesus faz? Ele os liberta para que haja festa no céu, para que haja festa no coração, para que haja festa entre os irmãos. O que o pai lá na parábola do filho pródigo disse? Venham todos, venham comer, venham cantar, venham dançar, venham celebrar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. E a parábola termina dizendo assim: assim como quando um pecador é salvo, há uma tremenda alegria nos céus, porque Deus é um Deus que dança, Deus é um Deus que se alegra, e principalmente Ele se alegra quando a sua criação está feliz. Amém, meus amados? Deus não vê a sua criação feliz e chega assim: opa, vamos parar com isso, vamos parar, para de rir aí, opa, fica sério. Fala para o seu irmão: Deus não é assim não. Oh, meus amados,
Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Amém, meus amados? Do mesmo modo também, Deus nessa noite está te convidando para a liberdade. Ele convida você para o dia da dança, o dia da festa, de todas as celebrações. Ele é o Deus da nossa vida. E se você crer nisso, e quer que isso se transforme num bem em sua alma, numa cura contra a neurose e a culpa da felicidade, eu queria fazer uma oração com você. O problema é que a gente tem medo de se entregar. Eu tenho medo de ser feliz. E a gente fica o tempo todo dando explicações. E gasta tanto tempo explicando que nem se vive. Se esse for o seu caso, saiba, isso se instala em nós como um vício. E isso vira neurose. Quando você é paranoico, com medo de ladrão, você fecha a porta e dá a sensação de alívio. Sobe uma montanha e diz: aqui eu estou só. Mas quando Deus é a sua paranoia, se você sobe ao céu, a paranoia lá está. Se você faz a cama no mais profundo abismo, a paranoia está lá também. Se você toma as asas da alvorada e se detém nos confins dos mares, ainda lá a paranoia encontrará você. Para onde me ausentarei da paranoia? Para onde fugirei desse espírito paranoico? Não foge. Você não foge de Deus. E você também não foge do Deus que você criou como uma paranoia, como uma neurose. Mas se você quiser ficar livre disso, e desejar experimentar a singeleza da água que vira vinho, e das talhas que são transformadas em cálices gigantes para a alegria do povo, no meio do qual Jesus está, então ore comigo. Eu não quero fazer uma oração com você. Ou melhor, eu não quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração com você. Eu orar com você e você orar comigo. Agora tem uma coisa. A gente tem que ter coragem para ser feliz. E também tem que ter coragem para ser infeliz. Com isso aqui eu não estou dizendo que todos os seus momentos de felicidade vão continuar. Eu só estou dizendo que eles podem até acabar. Mas se Jesus estiver presente, pode acabar o que você botou, mas não acabou a festa, porque Ele está presente para fazer aquilo que acabou continuar. Amém, meus amados? Já não é mais aquele vinho acabou. O dele é que não acaba. Hoje você está muito feliz porque está amando alguém, mas está com medo dessa felicidade. Eu não sei se é com uma pessoa que você vai se dar muito bem. Se não for contra a sua consciência, nem contra as verdades do Evangelho, viva na paz e sem medo. Se alguma coisa acontecer na festa, pode ter certeza, você pode até levar o sobressalto de dizer: o meu vinho acabou, mas o vinho de Jesus está só começando. Os nossos vinhos acabam, mas Jesus participa da nossa festa.
Feche seus olhos. Esse é o Deus em favor da vida. Daqui para frente, quando você ouvir essa palavra de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não fique pensando que vida é carro novo. Vida é vida, carro é carro, casa é casa, corpo é corpo, roupa é roupa. Eu vivo sem roupa. Roupa é que não vive sem mim, nem quando me veste. Meu querido, o mais importante sobre todas as coisas é a vida, é a celebração da vida. Eu gostaria que, assim mesmo, de olhos fechados, você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo que Tu abras o nosso entendimento, o nosso coração, porque Tu és o Deus da vida. Tu não és o diabo. O diabo é que é o enganador. Tão grande que, como Tu nos ensinaste, ele consegue fazer até da religião ou da fé de Abraão uma religião que produz filhos do diabo. Como Tu disseste àqueles judeus que se gabavam de serem filhos de Abraão, fazendo com que o homem fosse esmagado por aquilo que para Abraão foi salvação e que depois haveria de ser transformado em tirania e opressão, e que era usado para manipular e tiranizar a vida do próximo. Salva-nos dessa percepção errada de que Deus é contra a vida. Por favor, Senhor, coloca no coração de cada um de nós tranquilidade, leveza, paz, bom senso, confiança, para que a vida de cada um vá ficando cada vez mais livre, mais solta, mais liberta, menos neurótica, menos paranoica, menos culpada, menos nervosa e mais pacificada, sabendo que o Senhor é por nós. O Senhor que podia ser contra nós é por nós e nos deu gratuitamente o seu Filho. Porventura, Tu não nos dará, juntamente com Ele, gratuitamente todas as coisas? Por favor, Senhor, tira do nosso coração o medo de ser feliz. Onde reside a mais diabólica neurose, que é essa culpa de ser alegre, de ser feliz, que infelizmente muitas vezes é causada em razão das talhas da religião, que fazem a gente viver nervosamente, lavando o pé, lavando a mão, lavando o cabelo, lavando o corpo,
lavando tudo e sem nunca ter alegria e paz. Salva-nos disto, Senhor, e ajuda-nos a provarmos o bom vinho, novo, feito por Ti. Por favor, faz com que a Tua palavra suave não fique na camada superficial do nosso entendimento, mas que ela entre em nosso espírito e nos salve dessa neurose horrível e nos liberte para vivermos essa vida que não teme ser de Deus e que é livre para ser feliz em Deus. Eu peço que seja assim. Eu sei que assim está sendo, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém, 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 Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos aplaudir ao Senhor. Os meus lábios confessarão tua fidelidade, aliança que não quebrará, é a tua palavra. Eu sei, sou feliz por te conhecer e andar em tua luz, Senhor. Em teu nome me alegrarei, nele está minha força. Quem no céu se compara a ti? Quem é como o Senhor? Deus tremendo entre anjos e temido na terra. O teu reino jamais passará, rocha da minha salvação. Sou feliz por te conhecer e andar em tua luz, Senhor. Em teu nome me alegrarei, nele está minha força. Aleluia. Vamos declarar que do Senhor são os céus e a terra, e que nós vivemos para adorá-lo. Teus são os céus, tua terra, e eu vivo pra te adorar. Teus são os céus, tua terra, e eu vivo pra te adorar. E eu vivo pra te adorar. Vivo pra te adorar. Eu vivo E eu vivo pra te adorar.
para te adorar. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluias! Feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é um Deus que dança, que canta e que se alegra com a sua criação. O Senhor se envolve com a nossa alegria e com a nossa felicidade. E o seu prazer está em nos dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida completa. Que todo o teu povo, nesta noite reunido aqui nesse lugar, possa receber essa palavra em seu espírito. E que possam viver uma vida livre de neuroses, livre de paranoias, livre do massacre da religião, da tirania e da imposição da religião. Que todos nós aqui nesta noite possamos entender, Senhor, que o santuário somos nós. Que a nossa vida, que a nossa existência é o teu prazer e a tua alegria. E que o Senhor celebra quando nós estamos felizes. Que o Senhor participa dos nossos momentos alegres, Senhor. E que enfim chegará o dia em que o Senhor enviará Jesus Cristo para nos buscar. E para nós vivermos eternamente celebrando na glória dos céus a alegria de um dia termos sido salvos por Ti, Senhor. De termos sido lavados, transformados e purificados para viver a Tua vida aqui nesta terra e vivê-la eternamente com o Senhor. Que esta alegria, a alegria da vida, tome conta do coração de todos vocês, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. São os céus tua